Existe um lugar que ecoa nos sussurros da eternidade, um ponto de poder absoluto de onde toda a criação emana. É conhecido como o trono da eternidade. Por milênios, a humanidade olhou para os céus, sentindo uma distância intransponível entre o mortal e o divino. A pergunta que assombra a alma humana desde o princípio é: como podemos nós, seres finitos e falhos, acessar a sala de controle do universo? Existiria um guia, um mapa secreto, talvez proibido, para chegar à presença do Criador? Se você já se sentiu pequeno diante da imensidão do cosmos, ou distante de um Deus que parece inalcançável, saiba que não está sozinho. A história da humanidade é a história dessa busca. Mas e se eu lhe dissesse que o que antes era o segredo mais bem guardado, o acesso mais restrito de toda a existência, foi revelado de forma dramática e definitiva? Continue assistindo para descobrir como uma barreira que parecia eterna foi permanentemente destruída. E se este tema toca seu coração, já deixe seu like para nos ajudar a levar essa poderosa mensagem ainda mais longe. Para entender o acesso, primeiro precisamos compreender a barreira. No coração da antiga nação de Israel, havia uma representação física dessa fronteira, um tabernáculo, e mais tarde um templo. Dentro dele existia um cômodo, o Santo dos Santos, considerado a morada terrena de Deus, uma embaixada do céu na terra. Ali, a presença de Deus se manifestava. Mas este lugar não era um salão de visitas. Era isolado por um véu espesso e pesado, bordado com querubins, guardiões celestiais, que simbolizavam uma verdade terrível. A santidade de Deus é tão intensa, tão pura, que a presença do pecado humano em sua proximidade resultaria em aniquilação instantânea. Apenas um homem, o sumo sacerdote, podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, carregando o sangue de um sacrifício para cobrir os pecados do povo. Ele entrava com sinos em suas vestes e uma corda amarrada em seu tornozelo, para que, se morresse na presença de Deus, pudesse ser puxado para fora. Este era o sistema, um acesso extremamente limitado, perigoso e mediado. Era um lembrete constante da separação. O trono da eternidade estava, na prática, proibido aos meros mortais. Era um sistema que, embora divinamente instituído, apontava para sua própria insuficiência, gritando silenciosamente por algo maior, algo definitivo que pudesse resolver o problema da separação de uma vez por todas. Esse sistema de sacrifícios anuais e acesso restrito era uma sombra, um protótipo que apontava para uma realidade vindoura. Era uma peça teatral divina que ensaiava o ato final da redenção. Por séculos, o véu do templo permaneceu como um símbolo poderoso dessa separação. Mas em uma tarde fatídica nos arredores de Jerusalém, enquanto um homem chamado Jesus dava seu último suspiro em uma cruz, algo extraordinário aconteceu. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram que, no exato momento de sua morte, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Analise a profundidade disso. Ele não foi rasgado por mãos humanas, de baixo para cima. O rasgo começou no céu e desceu à terra. Foi um ato unilateral de Deus. Naquele instante, o próprio Criador declarou que a barreira havia sido removida. O sacrifício que acontecia no Calvário era o sacrifício definitivo, aquele que o sangue de bodes e touros apenas prefigurava. Aquele ato divino de rasgar o tecido não foi apenas simbólico. Foi uma proclamação cósmica. O acesso ao Santo dos Santos, a representação terrena do trono da eternidade, estava agora escancarado. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 10, nos entrega a chave para entender isso. Ele escreve: portanto, irmãos, tendo plena liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Aqui está o guia proibido revelado. O caminho não é um conjunto de rituais, não é uma senha secreta, não é um mapa geográfico. O caminho é uma pessoa. O corpo de Jesus, rasgado na cruz, correspondeu ao véu rasgado no templo. Sua morte abriu uma passagem permanente. O que era proibido tornou-se um convite. O que causava medo agora oferece ousadia. O acesso ao trono da eternidade deixou de ser uma possibilidade remota para um único homem, uma vez por ano, e se tornou uma realidade presente e constante para todos que confiam naquele sacrifício. A pergunta então muda drasticamente.
Não é mais como podemos acessar, mas sim o que fazemos com este acesso que nos foi dado. O caminho está aberto, mas como devemos trilhá-lo? Como um ser humano comum, com suas lutas, medos e falhas diárias, pode se aproximar do centro de comando do universo? A resposta é uma das mais belas e transformadoras de toda a Bíblia e, novamente, o livro de Hebreus nos ilumina. A antiga aliança tinha um sumo sacerdote, que era um homem falho, oferecendo sacrifícios por seus próprios pecados antes de poder interceder pelo povo. A nova aliança, inaugurada por Cristo, nos deu um sumo sacerdote perfeito, Jesus, que não apenas abriu o caminho, mas se tornou nosso representante eterno diante do trono. Hebreus 4:16 nos faz um convite direto. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Vamos descompactar essa verdade revolucionária. Primeiro, a postura. Com confiança. Não com arrogância ou presunção, mas com a segurança de um filho amado que se aproxima de um pai bom e poderoso. A palavra grega usada aqui, parresia, significa liberdade de expressão, ousadia, falar abertamente sem medo de ser rejeitado. Acabou o tempo de se aproximar com terror. Em segundo lugar, a natureza do trono. Ele é chamado de trono da graça. Para aqueles que estão em Cristo, o trono da eternidade, que é um trono de juízo para o mal, se revela como um trono de favor imerecido. É o lugar onde não recebemos o que nossas falhas merecem, mas sim o que o amor de Deus oferece. Terceiro, o propósito de nossa aproximação. Alcançar misericórdia e achar graça. Misericórdia é não receber a punição que merecemos. Graça é receber o favor que não merecemos. Vamos a Ele para receber perdão para nosso passado e força para nosso presente. Não vamos para impressionar a Deus com nossa perfeição, mas para receber ajuda em nossa imperfeição. Reflita sobre isso por um momento. Você tem se aproximado de Deus com medo ou com a confiança de um filho amado? Comente abaixo como essa verdade muda a sua perspectiva. Sua partilha pode inspirar outra pessoa. Este acesso direto e confiante é o coração do Evangelho. O guia não é uma série de etapas, mas uma relação de confiança com o nosso sumo sacerdote, que nos convida a entrar em sua presença para sermos renovados. Este acesso confiante ao trono da graça não é apenas uma ferramenta para resolver nossos problemas diários. É um vislumbre, uma amostra do nosso destino final. É o treinamento para a eternidade. O guia que nos foi revelado nos ensina a viver hoje, na realidade do que seremos para sempre. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, teve a visão mais clara do que é este trono da eternidade. Ele não descreve um lugar frio e intimidador, mas um centro vibrante de adoração e vida. Ele vê um trono de onde saem relâmpagos, trovões e vozes, cercado por um arco-íris de esmeralda. Diante dele, um mar de vidro, e ao redor, seres celestiais e os anciãos que representam o povo redimido de Deus, todos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No centro de tudo, no próprio trono, João não vê uma figura aterrorizante, mas um cordeiro, como havendo sido morto, o próprio Jesus que com o seu sacrifício comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Este é o destino final daqueles que usam o acesso que lhes foi concedido. A nossa oração hoje, a nossa busca por sua presença, é um ensaio para essa adoração eterna. A graça e a misericórdia que recebemos agora são as primeiras gotas do rio da água da vida, que, como diz Apocalipse 22, flui do próprio trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, o acesso ao trono da eternidade não é sobre obter poder para nós mesmos, mas sobre nos conectarmos à fonte de toda a vida, poder e amor. É alinhar nosso pequeno mundo com a vasta realidade do reino de Deus. Não se contente apenas com este vídeo. Abra sua Bíblia, mergulhe no livro de Hebreus. Leia os capítulos 4, 9 e 10. Contemple a glória do trono em Apocalipse 4 e 5. A verdade mais profunda está lá, esperando para ser descoberta por você. Se esta jornada ao trono da eternidade te inspirou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações bíblicas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que o caminho para Deus está aberto. Lembre-se, o véu foi rasgado, o acesso foi concedido, o convite está feito. Aproxime-se com confiança.